E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor. Sejam todos bem-vindos a mais essa conversa sobre Biocell e Biomol. Para quem não me conhece, eu faço meu doutorado em Histologia e Embriologia pela FOP Unicamp e hoje a gente vai ter mais um bate-papo aqui sobre tópicos de biologia celular e molecular. Bora lá? Quando a gente fala sobre genética, na verdade, nós estamos tentando entender o básico do que é uma célula. Como assim, Vitor? Veja, a genética, ela tem relação com o fenótipo de uma célula. E o fenótipo de uma célula é a forma como os seus genes são expressos. Uma das coisas que vocês precisam, assim, ter muito fixada na cabeça é que quando a gente passa pelo processo de fecundação, o espermatozoide e o óvulo, eles se encontram. Esses dois materiais genéticos, eles que estavam separados em células distintas, quando eles se encontram, eles funcionam perfeitamente juntos. E funcionam tão perfeitamente que essas duas células deixam de existir e a gente passa a ter uma que é completamente específica e que só aparece durante o processo de formação de um organismo, que a gente chama de zigoto. O zigoto é uma célula. E o que diferencia o zigoto do espermatozoide? O que diferencia o zigoto do óvulo ou de qualquer outro estágio celular que o embrião vai passar durante o seu desenvolvimento, até a diferenciação dos tecidos? A expressão dos seus genes. A expressão dos genes é diferente entre os tipos celulares. Se você pega um neurônio e compara com um zigoto, a expressão é diferente. Se você pega uma célula muscular e compara com um hepatócito, a expressão é diferente. Então, percebam, o que dá a diferenciação para uma célula, a função dela, a característica, é a forma como ela expressa os seus genes. Mas se todas as células do seu organismo são originadas de uma única célula, que eu acabei de dizer aos senhores que se chama zigoto, como pode existir tantos diferentes tipos celulares? O neurônio tem o mesmo DNA que uma célula muscular. Mas a forma como a biologia acontece naquele sistema é diferente. Proteínas controlam a expressão dos genes de forma diferente entre um tipo celular ou outro. E nós chamamos isso de epigenética, que é o controle fino da expressão dos genes. E quando você estuda sobre isso, fica mais claro que a forma como os genes são expressos, o controle da expressão dos genes, é muito complexo. Nós estamos falando de sequências de bases nitrogenadas, nós estamos falando do DNA, que é o mesmo entre os nossos tipos celulares, mas que funciona de uma forma diferente. Em algumas células, um determinado gene é expresso, por exemplo, aquele que codifica a insulina. Mas em outras células, esse gene, embora esteja lá, não está ativo. Existe uma mudança no controle da expressão desses genes. O mesmo com a hemoglobina, que é expressa nas células vermelhas, nos eritroblastos. E que depois, e que quando a gente olha para outras células, não é expresso.
Existe uma diferença no controle da expressão. E é muito mais complexo do que a gente imagina. Existem proteínas que são responsáveis por regular o momento em que um gene é expresso ou não. Aqui, nessa imagem aqui de cima, nós temos um resumo do que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, o famoso dogma central da biologia. O dogma central, ele é uma das premissas da biologia que hoje a gente sabe que precisa passar por uma revisão. Na verdade, ele já passou por uma revisão. Mas o que é o dogma central? Ele é uma premissa que diz o seguinte, que o seu DNA, ele sozinho não faz nada. Ele precisa ser expresso. E o DNA, para ser expresso, ele é transcrito em uma molécula de RNA, e esse RNA passa por uma outra reação, formando uma proteína. E ele é central porque ele é linear. Então, DNA, RNA, proteína. E hoje a gente sabe que não funciona de forma tão linear assim. Que existem muitos pontos que influenciam na expressão dos genes e que nem todo produto é uma proteína. Existem muitas moléculas que possuem funções que não são proteínas, como o caso dos RNAs. Então, não necessariamente, um RNA mensageiro será traduzido em uma proteína, como se acreditava no passado, né? Quando descobriu o DNA. E eu tô falando, gente, de pouco tempo, tá? Tem um monte de coisa. A gente tá lá na faculdade, tá dando aula, tá conversando com as pessoas e falando sobre esses capítulos de livro, na expectativa de que isso, nossa, tá muito longe. Nossa, isso aconteceu há muitos anos atrás, assim, coisa de 100 anos. Não, muitíssimo pelo contrário. Algumas descobertas aconteceram em 2009. Alguns de vocês poderiam estar, o quê? Com 5 anos de idade, dependendo da idade de vocês aqui nessa live. Algumas descobertas são muito recentes. E quando a gente fala que o DNA foi descoberto em 1953, ainda é um tempo recente. E depois que ele foi descoberto, muita coisa mudou. Hoje nós estamos numa era em que não basta compreender a sequência de DNA. A era do sequenciamento já mostrou pra gente. Nós conseguimos codificar o projeto Genoma. Ele não respondeu o que a gente precisa saber. Afinal de contas, como o genoma funciona? E qual é a consequência disso? Então hoje a gente tenta compreender cada grupo de pesquisa espalhado pelo Brasil, espalhado pelo mundo, que trabalha com genética molecular e epigenética, tenta entender um pouquinho de como o genoma funciona. E hoje a gente sabe que esse funcionamento do genoma, que eu vou chamar de expressão, o que é a expressão? É o produto molecular do DNA. O que o DNA produz? O que ele traz para a célula? Qual é a consequência dos seus produtos? A expressão do DNA é isso. E essa expressão sofre diferentes mecanismos de controle. Olha aqui, por exemplo. Aqui tem o meu DNA. Ó. Se eu quero saber se um gene está sendo expresso, eu preciso quantificar o produto de RNA mensageiro que esse gene, que esse trecho do DNA produz dentro de uma célula. Então eu coleto todo o RNA, faço a extração de RNA e então quantifico quantas moléculas daquele RNA mensageiro específico tem dentro da minha célula. E nesse momento do DNA para a produção do RNA, eu já tenho um mecanismo de controle, que nós chamamos de controle transcricional. O que seria esse mecanismo, esse controle transcricional? Mecanismos
proteínas que influenciam na leitura do DNA. Eu estou falando do começo da cadeia, do começo do dogma central. Quando o DNA, por meio de seu produto, o RNA, começa a expressão. Então eu tenho mecanismos de controle aqui, ó, que impedem o acesso de proteínas da transcrição ao DNA, como na metilação do DNA. Você impede a transcrição. Esse é um ponto de controle. Mas digamos que o transcrito de RNA seja feito. Ele ainda pode sofrer influência de um outro mecanismo de controle, que é o que a gente chama de controle no processamento do RNA. Porque quando o RNA mensageiro ele é produzido, ele não está pronto. Antes de sair do núcleo e ir para o citoplasma, onde o ribossomo, se for o caso de uma proteína, né, vai fazer a tradução, antes de chegar nesse momento, o RNA ele ainda precisa passar por processamentos. Ele precisa receber o cap 5', ele precisa passar pela poliadenilação, ele precisa sofrer splicing. Muitas proteínas diferentes são codificadas por um mesmo gene. Como assim, Vitor? Eu tenho um gene que produz um RNA mensageiro e a forma como esse RNA mensageiro é processado me dá uma proteína diferente. Me dá uma proteína diferente. Porque existe um ponto no controle do processamento do RNA mensageiro. Mas digamos então que o DNA produziu o RNA, que esse RNA foi processado da forma como tinha que ser processado. Ele ainda pode sofrer a influência no transporte para o citoplasma. Olha só, mais um ponto que controla o produto do DNA, a expressão. Tá, e digamos que ele vá para o citoplasma. Ele ainda pode sofrer influência no processo de tradução, que é quando você tem a formação de uma proteína. Ou ainda, existem mecanismos que controlam o tempo de vida da molécula de RNA mensageiro. Quanto mais moléculas eu tenho disponível, mais proteína eu formo. E aí a célula fala, não, mas dessa proteína aqui, eu não posso ter muito não. Eu preciso só de um pouquinho. Então existe um controle no tempo de sobrevida do RNA mensageiro, que influencia no produto final da proteína. E mesmo depois da produção de uma proteína, ela ainda está sujeita a modificações. Eu posso ter uma proteína inativa e ela fica lá no citoplasma, mas para realizar a sua função, ela precisa ser fosforilada. E se ela não for fosforilada, ou, como no caso da reciclagem que a célula faz com as suas proteínas, se ela for fosforilada, ubiquitinizada em uma região específica da sua estrutura, ao invés de se tornar ativa, ela é enviada para a degradação. O controle da expressão gênica acontece em todos os níveis da produção do fenótipo de uma célula. Vocês entendem o que eu estou dizendo, senhores? Eu estou trabalhando com células. A minha visão, ela é ainda microscópica, ainda mais microscópica.
Eu busco entender, e se eu mudar isso aqui, hein? O que acontece com a célula? E aí depois eu levo esse pensamento, e se eu mudar isso aqui para um paciente? Pum! E assim a gente melhora o tratamento do câncer. E assim a gente aumenta o tempo de vida. E assim a gente reverte a diabetes. E assim a gente protege contra o Alzheimer. Entendendo como uma célula controla a expressão dos genes, o que acontece se esses mecanismos de controle estão alterados e como eu posso intervir neles. Complexo?